Tu que estás aí na perdição, tu que estás na prostituição, tu que estás na pornografia, tu que estás no adultério, tu que estás na feitiçaria, arrependa-te enquanto é tempo, amém? Assim foi a palavra do Senhor. Ora viva, graça e paz, amados irmãos. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo e qualquer tipo de entendimento. Eis-nos aqui mais uma vez, eis o irmão Sandro para vocês, o pastor Sandro, para trazermos mais uma reflexão, mais um momento de alimento para a alma, corpo e espírito, que é a palavra, amém? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, Assim como está em Hebreus, no seu capítulo número 4, no seu verso número 12, que diz que a palavra de Deus é o único meio que atua na divisória entre a alma e o espírito. É ali onde atua a palavra de Deus. E a reflexão que trazemos hoje para este momento, assim esperamos que entranhe, que atue naquela divisória entre a alma e o espírito, para nos levarmos à transformação, para nos levarmos à edificação. É isso que temos para o dia de hoje, amém? Espírito Santo, estamos aqui diante de Ti, Pai, clamamos a Tua presença santíssima, que seja o Senhor a dirigir, a conduzir, Pai amado, este momento em que levaremos, Pai Santo, a Tua palavra santíssima, onde traremos, Pai amado, a figura que é esquecida, no meio religioso, Pai Santo, uma figura, Pai, basilar, mas que é esquecida, que é João Batista. Venha, Espírito amado, traga a Tua palavra, planta a Tua palavra na minha boca, nos meus pensamentos, que eu me desfaça e seja o Senhor a guiar e conduzir este momento. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, amém? Pois é, caríssimos irmãos, a palavra que trazemos para o dia de hoje é sobre João Batista. Nós que frequentamos templos há algum tempo, alguns anos, nos é apregoado sobre todo e qualquer tipo de ator bíblico, não é? Mas pouco fala-se sobre João Batista. E por quê? Por que fala-se pouco sobre João Batista? Presumimos nós que João Batista trouxe a palavra que poucos gostam, que poucos buscam. E que palavra é esta que João Batista trouxe? João Batista pregou sobre arrependimento, amém? Uma palavra muito forte, uma exortação muito forte, arrependimento. João Batista exortou, arrependei-vos, amém? Então é isto, amada igreja, nós trazemos aqui a palavra do Senhor para este dia, para este momento, em torno da figura de João Batista, assim conforme está em Lucas, seu capítulo número 7, no seu verso número 28, assim diz a palavra do Senhor. Eu vos digo, este é quem que está a dizer? Este é nada mais, nada menos do que o autor e consumador da nossa fé, aquele que pagou o preço por nós, assim conforme está no livro de João, no seu capítulo número 19, no seu verso número 30, aquele que após lhe ter sido entregue o vinagre, atenção, lhe entregaram vinagre, ele rejeitou. Depois ele disse, tetelestai. O que é tetelestai? Está consumado, está pago. Então, aquele que pagou o preço por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, assim ele disse no livro no Evangelho de Lucas, seu capítulo número 7, no seu verso número 28, assim diz a palavra do Senhor. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vamos compreender aqui quem foi Lucas. Lucas escreveu para os gregos. Lucas era médico
E Lucas era historiador. E como historiador que Lucas era, como Lucas foi, não é? Historiador que Lucas foi, Lucas trazia as suas narrativas, mas tinham que estar, tinham que ter alguma evidência, algum fator comprovativo, algum fator histórico. Então vamos começar aqui a nossa pregação do dia de hoje, que fala sobre João Batista, amém? Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Lucas, que diz o seguinte: ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, de novo, Lucas era médico, era historiador. Então a narrativa de Lucas começa com fatores históricos, com aspectos históricos, com evidências. Então o que é que Lucas estava a trazer aqui? Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, ele está aqui a trazer uma evidência que quando Tibério César reinava no seu 15º ano, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes sendo o tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. Veio a palavra do Senhor até João no deserto. Amém? Então aqui o Evangelho de Lucas nos traz uma narrativa, uma perspectiva histórica, com evidências. Poderá existir alguma dúvida, poderá existir algum questionamento. Por isso é que ele traz essas evidências, esses pontos. Por quê? Porque haverá alguém que poderá contestar a palavra, mas sabendo que sim, Pôncio Pilatos governou, Tibério César governou. Então essas evidências que Lucas traz é justamente para desmistificar, para validar, para enfatizar aquilo que ele traz. E veio a palavra no deserto. Assim diz, vamos para o capítulo número 3. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista. Quem foi João Batista? João Batista não foi nada mais, nada menos do que aquele que veio preparar o caminho para o nosso Salvador, para o nosso Redentor Cristo. Amém? João Batista é uma peça importante para a chegada de Cristo, porque ele é quem vem preparar o caminho. Ele é quem vem preparar o caminho. E por que é que nós iniciamos o nosso vídeo com essa nota introdutória? Porque pouco ou nada fala-se sobre João Batista. Por quê? Porque ele traz uma mensagem que não é coach. Ele não traz uma mensagem coach. Ele não traz uma mensagem confortante. Ele não traz uma mensagem que nos deixe na nossa zona de conforto a continuarmos a fazer e a ser aquilo que nós desejamos. Não. Ele traz a palavra de arrependimento. Ele vem a exortar ao povo: arrependei-vos, arrependei-vos. O machado já está na raiz, já está prestes a cortar. E nós vamos fazer aqui uma conexão com o Evangelho de João 15, número 2. Fazemos aqui uma conexão com o livro de João, Evangelho de João, seu capítulo número 15, no seu verso número 2, que diz o seguinte: todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Então aqui João Batista exorta, e ele diz que o machado de Deus já está na raiz, prestes a cortar. Então, conforme João vai escrever que toda árvore que não é frutífera, Deus corta. Mas aquela que é frutífera, o Senhor poda. Então o João Batista trouxe aqui essa mensagem. Daí nós acharmos que por isso é que essa mensagem é rejeitada nos templos. Por quê? Porque ela não é uma mensagem de conforto, não é uma mensagem coach, não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem que vem pregar o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, vós que estáis na fornicação, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Quem é João Batista? João Batista
é primo do nosso Redentor, Cristo, do nosso Salvador, o Messias, o Yeshua. Amém? João Batista é filho de Elizabeth e Zacarias. Elizabeth e Zacarias, ou Isabel e Zacarias. Amém? João Batista. E em que circunstâncias é que Elizabeth e Zacarias conceberam a João o Batista? A Bíblia diz que eles eram mais velhos de idade. E o único motivo pelo qual eles conceberam o João Batista foi para vir preparar o caminho para o Salvador. Amém? Então vamos reparar que João Batista é filho de Zacarias. Zacarias é sacerdote. Era sacerdote Zacarias. Então João Batista, por herança, seria sacerdote. Estaria a servir aonde? No templo. Amém? Está escrito, amém? Estaria a servir no templo. Então vamos ver que muitos de nós achamos que temos que estar a servir em zonas de conforto. Ninguém quer ir para as zonas recônditas, para as zonas onde não há conforto, para as zonas onde há escassez, onde seremos alimentados por mel e gafanhotos. Amém? A Bíblia fala que João Batista, mesmo tendo esse conforto ao seu dispor, ele abdicou para ir onde o Senhor o enviou. O Senhor enviou onde? O Senhor enviou João Batista ao deserto para levar a palavra do Senhor que veio do deserto. Assim conforme o profeta Isaías profetizou que viria a voz que clamaria no deserto. A voz que clamaria no deserto estava a referir-se a João Batista. Então João Batista veio, abdicou do palácio, abdicou do conforto para ir onde o Senhor disse para ele estar, que é no deserto, alimentando-se mel e gafanhotos. Fazendo o quê? Pregando a palavra do Senhor. Fazendo o quê? Batizando as pessoas. Levando a quê? Levando a libertação às pessoas por intermédio do arrependimento. Não tem como tu alcançares a graça que é de graça se não te arrependeres. A graça é de graça e está aí para todos nós, mas é necessário que nós nos arrependamos, que sejamos homens novos, que nasçamos de novo. Para quê? Para que a graça se manifeste em nós. E a graça é quem? A graça é Cristo Jesus, que morreu por todos nós para a glorificação do nome do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então a Bíblia vai falar que João Batista exortava ao arrependimento e ele foi pregou ao arrependimento até a Herodes. Amém? Herodes, por quê? Porque Herodes envolveu-se com a sua cunhada Herodias, e esposa do seu irmão Filipe. Amém? A Bíblia está a dizer que João Batista, tendo tomado conhecimento, levantou-se e foi pregar, foi falar com Herodes. Arrependa-te, não te é lícito tomares a mulher do teu irmão. Não te é lícito tomares a mulher do teu irmão. Então vamos reparar aqui que João Batista não veio pregar ao evangelho de conforto. Não veio pregar a frases motivacionais. Não veio pregar a pega a chave, a quem captou essa, Não, João Batista trouxe o evangelho puro, arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então aqui a Bíblia vai dizer mais. Por isso é que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que não há de homem nascido de mulher, não há maior que João. E vamos ver que João Batista não realizou proezas, não realizou milagres, não realizou curas, não veio com revelações. Aliás, ele veio com a maior revelação, pois ele veio para preparar o caminho do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém? Então a maior revelação que nós temos é pregarmos a palavra.
e trazermos a palavra, pois ele é o único meio vivo e eficaz, é o único meio capaz de transformar o homem, é o único meio que vem para renovar o homem, amém? É por intermédio da palavra. E tal como estávamos a dizer, como é possível? Como é possível ao nosso entendimento humano compreendermos que João Batista, tal como está escrito no livro de Lucas, capítulo 7, no seu verso número 28, quando Jesus Cristo disse que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. A Bíblia está a dizer que Jesus Cristo disse, não há nascido de mulher. Todos nós nascemos de uma mulher, amém? Todos nós nascemos de uma mulher, amém? Então Jesus Cristo disse que nascido de mulher não há quem seja maior que João. E por que nós desconfiamos que João não é apregoado nos templos, não é falado? Justamente porque João Batista não trouxe mensagem de conforto, de motivação. João Batista não veio para trazer chaves de carro. João Batista não veio para trazer cura. A maior cura que João Batista trouxe, a maior chave de carro que João Batista trouxe, a maior revelação que João Batista trouxe, foi vir preparar o caminho para o nosso Redentor, para o nosso Messias, para Yeshua. Amém? Então, por isso é que nós achamos que nas igrejas, nos templos, fala-se pouco de João Batista, porque não há nada motivacional que se possa extrair para vender ao povo, a não ser o arrependimento. Quantos de nós estamos aí, dizemos que somos cristãos, mas não nos arrependemos, não nos alinhamos com os mandamentos, não nos alinhamos com os preceitos de Deus, não nos alinhamos com os normativos de Deus. Quantos de nós? E batemos no peito, eu já sou mesmo assim. Arrependa-te. A palavra de hoje é arrependa-te enquanto é tempo, amém? Então nós vamos ver que os atores que os templos trazem nos dias de hoje são os atores motivacionais que realizaram proezas, que têm os seus marcos, têm os seus feitos. Há evidências de que eles realizaram isso. Mas em João Batista não se encontra muito, encontra-se apenas arrependimento. Como pode uma criatura nascer de novo sem arrependimento? Como pode uma criatura ser viva sem arrependimento? Sim, a graça é para todos nós, para que não nos gloriemos, mas para que percebamos que é um favor imerecido. É um favor imerecido de Deus Pai Todo-Poderoso, amém? E a Bíblia fala aqui ainda sobre a pregação de João Batista, que trouxe a palavra do deserto, no desconforto. João Batista que abdicou da sua herança de servir no templo. Quantos de nós servos hoje em dia teríamos abdicado desta herança, de estar no templo, de sermos pastores, de sermos servos de Deus, porque o nosso pai também o era, para ir ao deserto, para ir aí onde ninguém quer ir, para levar o evangelho ao pobre, ao gentio, ao rejeitado, ao assassino, a prostituta, aquele que está perdido. Qual de nós levantar-se-á para levar o evangelho nestes locais? Qual? João Batista fez isso. João Batista abdicou do templo, pois ele era herdeiro, porque seu pai Zacarias era sacerdote. Então ele abdicou para ir ao deserto, onde o Senhor lhe disse, vá ao deserto, porque de lá é onde eu vou te usar. Quantos de nós queremos selecionar o local onde o Senhor vai nos usar, a forma como o Senhor vai nos usar? Quantos? Quantos de nós queremos o evangelho confortante, confortável, que se adeque a nós e que não que traga a verdade, mas que venha passar pano, como dizem os brasileiros, que venha nos passar pano, que venha se adequar a nós. Não, o evangelho não é para se adequar a nós. Nós é que temos que nos adequar ao evangelho. Nós é que temos que nascer de novo. Nós é que temos que ser novas criaturas, porque pois assim fomos feitos em Cristo Jesus. Amém? Então é preciso nós praticarmos.
E vamos ver aqui que está no livro de Marcos, Marcos 6, salvo erro, seu capítulo número 20. Vamos ver que quando João Batista não desviou-se daquela que é a missão que o Senhor tinha para ele. Não desviou-se do propósito de Deus na sua vida. João Batista veio para cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Era que ele exortasse ao arrependimento, era que ele viesse preparar o caminho para o Cristo Salvador, para o Cristo Criador. Amém? Então vamos ver aqui que João Batista, quando chamou a atenção a Herodes por conta desse envolvimento dele com a sua cunhada, a esposa do seu irmão Filipe, João Batista repreendeu a Herodes. E a Bíblia vai dizer no livro de Marcos, no capítulo 6, no verso número 20, o seguinte: porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava, e ao ouvi-lo ele fazia muitas coisas, e o ouvia de boa vontade. Amém? Amém? Chega de evangelho que se adapte a nós. Chega de pregarmos esse evangelho superficial, que não leva ninguém à transformação. Chega. A Bíblia aqui está a dizer que Herodes, quando ouviu João Batista repreendê-lo, ele reconhecia João Batista como santo e justo. Porque o que João Batista pregava era a verdade, era a palavra. Não era conforto, não era entrega de chaves, não era entrega de vitória, não eram miminhos, era a palavra. Amém? Então trouxemos aqui este momento, esta palavra, para refletirmos, para nos transformarmos. Pois só a palavra que nos transforma, só a palavra tem o poder de nos transformar. Então assim foi a palavra que trouxemos para o dia de hoje, para este momento, para essa situação. Tu que estás aí na perdição, tu que estás na prostituição, tu que estás na pornografia, tu que estás no adultério, tu que estás na feitiçaria, arrependa-te enquanto é tempo. Amém? Assim foi a palavra do Senhor.